Eu sou o bom pastor, disse Jesus em João capítulo 10, versículo 11, e continuou: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Após se identificar como a porta das ovelhas, Jesus continua enfatizando que, além da porta, ele é o pastor das ovelhas. Você já deve ter percebido que Jesus usa uma linguagem simples do cotidiano da época, nada muito rebuscado, querendo ser entendido por todos. A figura do pastor era muito comum e uma das mais usadas no Antigo Testamento para identificar o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Davi, antes de ser rei, foi pastor e ele mesmo escreveu um salmo identificando Deus como seu pastor. Muitos profetas também foram pastores e proclamavam aos sacerdotes e líderes do povo que Deus tinha os feito pastores sobre o povo e os advertia para que agissem como tal. Pastor representa liderança, direção, cuidado, provisão e proteção. E quando Jesus se identifica como tal, ele está se responsabilizando em oferecer tudo isso às suas ovelhas. Mas ele não é apenas um pastor, ele é o bom pastor. Vamos tentar entender o contexto histórico e religioso da época, para tentar melhor entender o que Jesus estava explicando. No vídeo anterior, nós explicamos sobre a porta das ovelhas, aonde elas entravam para serem sacrificadas como oferta pelo pecado do povo no templo. Essas ovelhas vinham de muitas partes de Israel, e os pastores ou pessoas pagas pelos pastores as traziam até Jerusalém. Ali elas ficavam em currais, apriscos, esperando para serem levadas ao templo através da porta das ovelhas. Quando chegava o tempo, os pastores delas iam até o aprisco, o porteiro abria a porta, eles as chamavam, elas ouviam a sua voz, reconheciam, obedeciam e eram direcionadas até a porta das ovelhas. Mas o que significa tudo isso? Por que Jesus se identifica como o bom pastor? Vamos por partes. Primeiro, o rebanho. Neste caso, do texto, o povo de Israel. Tanto que Jesus fala no verso 16 que ele tem outras ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, de outros povos. Ou seja, eu, você, que fazemos parte da igreja que tem Cristo como cabeça, como pastor. O aprisco era a lei, a Torá, que segundo o ensino neotestamentário representava como o aio, o professor da graça de Deus, para apresentar ao povo o conhecimento do pecado e para mostrar assim que todos eram pecadores, pois não conseguiam cumprir a lei por completo. O porteiro do aprisco é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que ao reconhecer o pastor, Jesus, permite que aqueles que reconheceram o pecado em si, através do conhecimento da lei, fossem conduzidos pela voz do pastor para serem levados à porta das ovelhas, ou seja, para a nova vida em Cristo Jesus. O ladrão, aquele que veio para roubar, matar e destruir, que não pode entrar pela porta do aprisco, que as ovelhas não reconhecem a sua voz, por isso ele as toma à força, são todos aqueles que vieram antes de Jesus. E na verdade, apesar de muitos dizerem que é o diabo, a interpretação correta é que estes são os falsos mestres, falsos profetas e os falsos messias que existem por aí, que querem arrebatar as ovelhas do rebanho de Cristo com as suas enganações doutrinárias, com o intuito de gerar riquezas através delas e acabam destruindo, matando e roubando a fé, a esperança e o amor que Jesus quer gerar no coração das mesmas. Existem também os pastores assalariados, em outras traduções, mercenários, que eram responsáveis em conduzir as ovelhas de suas terras até o aprisco em Jerusalém. Muitos deles se aproveitavam das ovelhas, consumindo durante o caminho a sua lã e o seu leite, mas não tinham compromisso real com elas, tanto que no perigo as abandonavam à mercê dos lobos. No texto, podemos dizer que eles eram a figura dos sacerdotes e dos religiosos da época. Enfim, o bom pastor. Jesus estava se apresentando como algo diferente de tudo que o povo estava vendo na religião da época. Estava se auto-apresentando como o verdadeiro pastor das ovelhas e dizendo que ele as conduziria em amor, através de um relacionamento íntimo que as chamaria pelo nome e que elas ouviriam a sua voz e seriam conduzidas à vida de abundância. Sim, Jesus é o bom pastor que deu a vida por nós, pelo seu rebanho, para que nós estivéssemos sendo conduzidos por ele às pastagens de vida plena e às águas tranquilas da nova vida. Cuidado com os ladrões e com os mercenários do nosso tempo. Jesus já provou ser o bom pastor. Ele já morreu por você. Deixe ele ser o teu pastor. Ouça agora a sua voz. Saia do aprisco da religião e siga Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.